Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos. Do próprio Deus. Capítulo 39, verso 1 diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Diga, o Senhor era com José. Diga, o Senhor estava com José e o fazia prosperar. Amém? Essa é a linguagem original. Na nossa Bíblia está assim: o Senhor era com José, vírgula, que veio a ser homem próspero. Essa é a ideia no texto, que veio a ser homem próspero, aponta para uma prosperidade que só pode ser revelada quando ele chegou no trono, como vice ou como governador do Egito. Mas a verdade é que o Senhor estava com ele e o fez, e o fazia prosperar. Digam amém. O Senhor estava com ele e o fazia prosperar. É isso que a Bíblia nos diz nos originais. Que o Senhor estava com José e lhe fazia prosperar. Não é que José foi galgando um dia após o outro a prosperidade. Porque prosperidade não é acúmulo de bens ou de títulos ou de diplomas na parede. Prosperidade é ter a presença do Senhor contigo todo o tempo. Prosperidade não pode ser definida pelo que você tem, pelo que você possui, por quanto você possui, por quanto você produz, por quanto você gera, por quanto você acumulou. Prosperidade, a verdadeira prosperidade é definida por quem você tem. Porque José não tinha um centavo no bolso, não conhecia ninguém rico naquele lugar, não conhecia o Egito, não tinha conta bancária, não tinha amigos que o pudessem favorecer ou apresentá-lo a alguém, não tinha sequer um emprego remunerado, chegou como escravo, mas quando ele chega como escravo, levado pelos midianitas, a Bíblia deixa muito claro que o faraó, o comandante, o oficial de Faraó, comandante da guarda, o comprou dos ismaelitas, e o Senhor era com ele e o fazia. Ele era próspero ali quando chegou. Imagine a cena: José foi levado para o mercado para ser vendido como um cachorro, como um animal qualquer, porque ninguém dava prestígio para escravo. José chegou junto com muitos outros homens que foram ser vendidos como escravo no mercado, foi exposto nu, foi exposto lá para todo mundo ver e olhar suas partes íntimas, procurar, ver se tinha doença de pele, ver se tinha doença na sua boca, nos seus olhos, foi averiguado como um animal. O que você diria de José? Lascado da vida. Onde que essa pessoa vai ser alguém? Foi comprado por quem logo? O oficial da guarda, o comandante oficial da guarda do faraó. Mas José
tinha um Senhor com ele. Você tem um Senhor com você? Porque se você não tem um Senhor contigo, essa noite é a noite de você o convidar, o chamar para entrar na sua vida e ser o seu Senhor, para que Ele esteja com você. Porque José estava naquela condição lá no mercado, mas lá no mercado, talvez em cima de um lugar alto para que todo mundo visse a sua nudez, averiguasse se ele tinha doença ou não. Ali ele era um homem próspero. Ali ele era próspero. E aí, Potifar o compra, o leva para sua casa. Olha o que diz verso 2, o Senhor era com ele, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. 3, vendo Potifar, diga vendo. Olhe para o seu irmão, olhe para mim agora por favor, antes do exercício. Você vai fazer assim, ó. Vendo, fala para ele. Isso. Vendo, só para você ter a ideia de que não era nada espiritual. Potifar não era crente. Potifar não era um homem espiritual. Potifar não conhecia Deus, mas veja o que Potifar viu. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, alcançou José graça perante ele, perante Potifar, a quem servia. E ele, Potifar, o pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Tem alguém que crê nesse lugar, nessa noite, na palavra de Deus, para se expressar em nome de Jesus? A casa de Potifar, o campo, tudo que ele possuía, Deus abençoou por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como lá no campo. Não houve mais perda de gado, não houve mais perda de camelo, não houve mais perda de animais no campo, de todas as espécies. Toda a plantação que era feita prosperava, produzia sem perda. Por quê? Porque um homem de Deus estava ali. Um homem com conexão com Deus. Um homem de aliança com Deus estava sobre a casa de Potifar. E Deus o fez prosperar. Tudo que ele fazia antes de ser mordomo prosperava. Se ele fazia um trabalho de cuidar, talvez das ovelhas, porque era um trabalho muito baixo, cuidar de ovelhas para os egípcios. Era um trabalho mais imundo. E como ele era novo na casa, talvez o puseram para cuidar de ovelhas. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas, nenhuma ovelha perdeu e todas elas começaram a se reproduzir. Eu fico imaginando aí, no sobrenatural, parindo, numa linguagem aberta, à torta e à direita, sem perder nenhum cordeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Potifar viu que o Senhor era com ele, não é porque Potifar era crente ou porque fosse espiritual, é porque se tornou escandaloso o agir de Deus na vida dele. Se tornou tão notório que um homem descrente pôde ver que Deus estava com José. Porque o que ele produzia, o que ele conquistava, o que ele realizava era tão bem sucedido, que estava na cara que um homem não podia fazer. Só podia ser Deus.
É assim que vai ser na vida de todo aquele que confia no Senhor. É assim que vai ser na vida de todo aquele que coloca o Senhor no centro de sua vida. É assim que vai ser na vida de todo aquele que confia em Jesus, na graça do Senhor, no seu amor, no seu sacrifício, no seu sangue lá na cruz do Calvário. Tem alguém aqui para crer nisso? José sabia quem ele era. Deus foi quem o fez prosperar. Deus foi quem o abençoou. Deus foi quem deu vitória para José. Deus levou José para o calabouço. Não, quem levou foi a mulher de Potifar. O diabo ficou com tanta raiva de José porque a Bíblia diz que Potifar não sabia mais nada que estava na casa dele. Tudo era José que tomava conta e tudo ia muito bem. O diabo disse: eu vou parar esse camaradas bem. Eu vou arruinar com a vida dele. Usou a mulher de Potifar. Tentou trazer ele para o lado dela. Ele não cedeu. E ela disse para o seu marido: olha, esse daí ó, que você trouxe lá das terras estranhas, tentou me estuprar. E a prova está aqui, estou com a roupa dele ainda na mão. E o marido ficou revoltado, como qualquer outro. Pegou José e o lançou no cárcere, no calabouço, onde ficavam os prisioneiros do rei. Lugar mais seguro. Mas José conhecia o Senhor. José foi parar no calabouço depois de viver uma vida de muito progresso, de muito êxito. Sendo o homem da casa, o mordomo, tomava conta de tudo. Agora ele vai para o calabouço. E José não fica se lastimando, José não fica praguejando, José não fica amaldiçoando a mulher de Potifar, ou qualquer outro que fosse. José chega lá no calabouço e vê o que está acontecendo, está todo mundo lá, abatido, cabisbaixo. E aí, como é que você está? Onde é que tu está vendo, rapaz? Está doido? Estou aqui. Como é que tu acha que está? Ou tu acha que isso aqui é um jardim? Isso aqui é uma prisão. Qualquer hora podem nos levar para morrer. E José caminhava ali dentro, com esperança, com alegria, e acima de tudo com paz. José viu um abatido e disse: o que aconteceu? Por que você está assim abatido? Eu vejo que você está abatido. Eu tive um sonho e não consigo interpretar. José começou a interpretar. José começou a dar palavras para pessoas. Daqui a pouco todo mundo ouvia a voz de José. E o cárcere e o calabouço se tornou um lugar agradável para se estar. Porque agora era um privilégio estar lá, para ouvir o que José tinha para contar. Porque José contava a história do seu Deus. A história da promessa. Do que Deus vinha fazendo na linhagem da sua família. E aí o carcereiro falou assim: José, não sei porquê, mas está aqui, cara. Toma aí a chave aí. Ninguém nem quer mais ir embora porque tu está aqui, pega logo a chave aí. E a Bíblia diz que José tinha as chaves da prisão. É porque José era expert? É porque José era treinado? Não, é porque José sabia quem ele era e sabia quem Deus era na vida dele. Vou mostrar para você, porque se você ler lá no capítulo 37, só voltando um pouquinho para nós concluirmos essa noite. Capítulo 37 conta um pouco da história desse menino que tinha 17 anos. Gênesis 37, habitou Jacó na terra
das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, Jacó, amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, diga glória a Deus. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que a todos os outros, os filhos odiaram-no e já não podiam mais falar com paciência com ele. Olha, quando José recebe essa túnica talar, que é uma túnica comprida, mangas compridas, mas também era comprida, nenhum dos seus irmãos havia recebido. Identificava-se as pessoas, suas posições, pela roupa. Os escravos, os servos, usavam ou manga curta, ou sem manga. Os irmãos de José usavam manga curta, eram homens do campo, eram homens do pesado. José não. Seu pai lhe contava a história de Abraão e de Isaac. Seu pai lhe falava das promessas de que Deus tornaria a sua descendência tão numerosa como as estrelas dos céus. De que Deus os guiaria para um lugar e ele seria uma nação incontável. Que Deus lhes acompanharia e faria milagres extraordinários em suas vidas. Jacó transmitiu essa mensagem, essas histórias, essa fé para José. Quando ele lhe dá essa túnica talar, ele estava dizendo: você nasceu para governar. Você nasceu para governar. O nome José quer dizer Yahvé acrescenta. Diga, Yahvé acrescenta. Então, Deus estava com José desde antes de chegar ali. E José sabia, porque seu pai lhe havia contado a promessa, havia lhe contado os milagres, havia lhe mostrado na história a trajetória da família, de como Deus foi com eles. Contou a história de Abraão, seu avô, que passou pelo Egito e foi abençoado, passou pela terra de Gerar e ficou extremamente próspero. Deus era com Abraão, Deus foi com Isaac, Isaac passou também na terra de Gerar e Deus lhe abençoou, porque Gênesis 26 diz que ele prosperou num ano, tão absurdamente, que ficou mais rico do que o rei, o pai de Jacó. Aí Jacó diz: passei pelas terras de Labão, teu avô, padeci muito, mas o Senhor me tornou extremamente próspero, e você está na linhagem da promessa. O Senhor é contigo, o Senhor estará com você, o Senhor vai te guiar, a promessa vai se cumprir por sua vida. E José é vendido por seus irmãos, chega no Egito e vai para o calabouço, sabendo que Deus era com ele, que Deus é fiel, que Deus não falha na sua promessa, que Deus cumpre tudo o que diz. Então ele está lá agora, com as chaves da prisão, e ninguém quer sair, porque encheu-se de esperança de ouvir aquele moço. E a história todo mundo já sabe, José sai de lá para governar o Egito. Mas quem fez isso, irmãos? Deus. Estuda-se hoje a mente de José, colocando ele como grande estrategista, falando do seu equilíbrio emocional, de como ele foi treinado. Coisa nenhuma. Aquilo é Deus, não tem explicação.
Como que um homem ímpio poderia ver o milagre e a prosperidade de Deus? Só Deus mostrando. Quero dizer que Deus vai mostrar na sua vida também. Quero dizer que Deus vai mostrar na sua vida também. E vai ser do jeito que Deus quiser, se você quiser. Vai ser do jeito que Deus quiser, se você quiser. Alguém quer aqui, então faça alguma coisa. Glória a Deus. A luta foi que fez José crescer? Não. Conhecimento de Deus. Deus fará grandes milagres nas nossas vidas esse ano. Pelo conhecimento de Deus. Se você souber qual é a sua posição em Deus, qual é o seu lugar em Deus, qual é a sua posição em Deus. Amém? Milagres estarão acontecendo na sua vida, ainda esse ano. Escute que Jesus encontrou uma família e se apegou a ela, amou demais essa família. Marta e Maria eram duas irmãs de Lázaro, amigo do Senhor. Quando Jesus chega com os discípulos, Marta sai agoniada. O Senhor chegou, ela quer servir, ela quer fazer alguma coisa para honrar o Senhor. Ela quer mostrar seu zelo pelo Senhor. E ela fica aperreada na casa, não estava aguardando, não estava esperando. Maria se senta aos pés do Senhor e começa a ouvir de boca aberta. Marta fica estressada com aquilo e diz: mestre, o senhor não se incomoda de que a minha irmã tenha me deixado servindo sozinha? Ele disse: Marta, Marta, você está cansada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Maria estava ouvindo sobre o que Jesus veio fazer na terra: perdoar pecados, curar, restaurar, libertar, dar vista aos cegos, ressuscitar. Tempo depois o irmão morre. Marta está chorando. Alguém diz: olha, o mestre está vindo aí. 4 dias havia que seu irmão estava morto. Ela corre para o encontro dele e diz: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nossa, que coisa espiritual, não é verdade? É espiritual ou não é? Que declaração linda. Jesus diz assim: acalme-se, seu irmão há de ressuscitar. Ela diz: eu sei, na ressurreição do último dia. Não havia esperança nela. Ele diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Você crê nisso? Ah, eu sei que tu é o Cristo que havia de vir. E ela o deixa. Aí chega para Maria e diz assim: o mestre está lá debaixo do carvalho, vai lá ver ele, ele quer te ver. Maria sai correndo, encontra o Senhor e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase, mas com outra conotação, porque Maria sabia quem era Jesus. Jesus se revelou para Marta e ela não descobriu quem ele era. Ela disse uma coisa que parece muito espiritual: eu sei que tu és o Cristo que havia de vir. Mas ele não perguntou isso para ela. Quando Maria diz isso, ele diz: aonde o puseram? E ela diz: Senhor, venha e veja. E quando ele chega lá, ele ressuscita o defunto. 4 dias. E ele o chama para fora. Porque os milagres na nossa vida só são possíveis se nós dependemos de Deus, se nós confiamos nele. E não dá para confiar, para depender de Deus se você não o conhece. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso. Então,
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque Deus tem maravilhas para realizar na sua vida. Coisas que só Deus pode fazer, assim como foi na vida de José. Coisas que só Deus pode fazer, assim como foi na família de Marta e Maria. Existem situações na sua vida que só Deus pode fazer. Só Ele pode livrar você do vício que te aprisiona. Só Ele pode te livrar da situação, da circunstância e das cadeias emocionais que você está dentro delas. E a melhor notícia é que Deus quer restaurar a tua sorte, restaurar a sua vida, mudar o seu viver. E Ele está pronto para fazer isso hoje. Você crê? Ele é Deus, Senhor dos céus e da terra. Ele morreu, mas ressuscitou. E hoje Ele quer abençoar a sua vida. Fique de pé nessa noite. Glória a Deus. Ele quer abençoar a sua vida. Então, se o mal veio, se o dia mal chegou, não foi Deus que mandou. Se o casamento está com problema, não é porque Deus quer, pois o que Ele quer é restaurar. Você só precisa nessa noite pedir ao Senhor milagre. Confie nele. Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos.